Amém, glória a Deus. Como Deus é bom, como Deus é fiel, e Deus tem feito tanto no nosso meio, por isso estamos alegres. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa é uma manhã muito especial, é uma manhã de rendermos de fato glória ao nosso Deus, de honrarmos o nosso Deus. Nós separamos o primeiro dia da semana, as primeiras horas desse novo dia, para poder declarar que Ele é alvo de toda a nossa adoração, de toda a nossa honra, de toda a nossa gratidão. Nós começamos hoje uma nova série de mensagens aqui na PIB-BH, chamada Famílias Imperfeitas. E a ideia é trabalhar de que não existe uma família perfeita, existem famílias saudáveis. O que faz uma família ser saudável não é o fato dela não passar por crises, não é o fato dela não passar por dificuldades, mas é o fato dela conseguir se ajustar diante das crises. O que faz uma família ser saudável é o arrependimento, é o pedido de perdão, é o recomeçar. A ideia dessa série é que de fato nós possamos fortalecer as famílias da igreja, porque família forte, igreja forte. Família forte, cidade forte. A igreja é consequência daquilo que se vive nos lares. Então, se queremos sim ter uma igreja pulsante, uma igreja vibrante, uma igreja relevante, uma igreja serva, uma igreja alegre, isso precisa começar dentro das nossas casas. E nós, em oração, decidimos começar com esse tema de esgotamento familiar na família. Porque não adianta trazermos nenhuma outra temática se você não estiver bem. Nós entendemos que para que você assuma compromissos aqui ao longo dessa série, para que você de fato esteja disposto a correr atrás, a mudar, é necessário que você esteja bem emocionalmente, e por isso nós decidimos começar com esse tema tão especial. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17, verso 24, 1 Reis, capítulo 17, verso 24, e enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero trazer alguns dados aqui importantes para você. A Associação Americana de Psicologia, ela diz que esgotamento emocional, ele é caracterizado por uma sensação de esvaziamento interno. Esgotamento emocional é caracterizado por uma sensação de esvaziamento interno, falta de energia, redução de capacidade de lidar com as demandas da vida. Quem é que num determinado momento olhou para uma determinada atividade e disse: olha, eu vou deixar para fazer isso aqui depois, porque agora eu não consigo? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o esgotamento já é considerado um fenômeno desde 2019, um fenômeno ocupacional desde 2019, nós já estamos 6 anos depois. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, de 2022, revelou que 58% dos brasileiros já sentiram sintomas de esgotamento emocional, sendo eles sensação de impotência. Outro sintoma, insônia, dificuldade em dormir, falta de sentido na vida e crises de ansiedade. Harvard, em uma das suas pesquisas, mostrou que 89% dos profissionais altamente comprometidos, aqui não é uma pesquisa que fala sobre todo o profissional, não. Os profissionais altamente comprometidos, profissionais que fazem bem feito o que tem que ser feito, eles estão num risco elevado de burnout. Ou seja, quem mais ama aquilo que faz é quem mais precisa também aprender a descansar. Agora, falando do esgotamento no ministério, a Lifeway publicou dizendo que 42% dos pastores estão neste exato momento pensando em desistir do ministério. 42% estão pensando em não dar continuidade à vida ministerial. 84% desses pastores estão sempre de plantão. Não importa se seja um dia de folga, não importa se seja um dia em que ele está no meio das suas férias, no meio da sua noite, ele está sempre de plantão. 80% vive em constante estado de alerta.
telefone toca, ele já pensa, será que alguém morreu? Será que alguma coisa aconteceu? Alguém marca de conversar com ele e ele pensa, será que essa pessoa está passando por uma crise? Será que é divórcio? Será que perdeu o emprego? Ele está sempre em estado de alerta e 54% estão sobrecarregados. Ou seja, quase 77% dos brasileiros hoje estão esgotados e quase 30% já estão debaixo da síndrome do burnout, que é a síndrome do esgotamento. Agora, tudo isso desencadeia em muitos problemas dentro de casa. Tudo isso gera problemas no casamento, tudo isso gera problemas na relação entre pais e filhos, e eu vou citar apenas alguns aqui para que vocês possam entender o que eu estou falando. Um dos problemas que o esgotamento gera é a indisponibilidade emocional. Eu não tenho paciência para o seu problema, eu não tenho paciência para te ouvir, sabe? Acelera o que você tem a dizer, ou resume, ou fala mais rápido, eu não aguento. Eu não aguento o seu choro, eu não aguento a sua dor, indisponibilidade emocional. Pessoas esgotadas, elas vão promover um distanciamento, elas vão se manter um pouco mais afastadas. Pessoas debaixo de um esgotamento emocional, elas vão aumentar o conflito por causa da sua constante irritabilidade. Tudo irá irritá-las, seja um semblante, seja uma expressão facial, seja um barulho, qualquer coisa é motivo de irritabilidade e o que vai ocasionar constantes conflitos familiares e também uma disfunção familiar. Então, aquele homem que deveria ser o líder da sua casa, o líder espiritual, por causa muitas vezes de um esgotamento, ele vai abrir mão do seu papel. Aquele pai, aquela mãe que deveria corrigir os seus filhos, exortar os seus filhos, por causa de um esgotamento emocional, eles vão se omitir, eles vão fingir que não viram, fingir que não ouviram, e isso vai promover toda uma disfunção familiar. Então é muito importante que antes de avançarmos nessa série de mensagens chamada Famílias Imperfeitas, onde nós vamos trabalhar casamento, onde nós vamos trabalhar o papel do homem, o papel da mulher, vida financeira, criação de filhos, onde nós vamos trabalhar todos os aspectos da vida familiar, famílias mistas, que hoje é uma realidade, é muito importante que primeiro nós possamos tratar o esgotamento emocional, para que você não volte para casa promovendo disfunção, para que você não volte para casa numa característica de omissão, mas para que você volte para casa muito consciente daquilo que precisa ser feito. Mas para a gente avançar, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha ouvido aí sobre essas pesquisas, talvez você tenha se espantado, talvez você tenha se identificado, a mensagem nem começou direito e você já se identificou. Então, mais do que nunca, é necessário que nós busquemos ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ajude nessa manhã. Então, feche os seus olhos e peça ao Senhor ajuda, peça auxílio ao teu Deus. Pai, nós queremos te pedir socorro nesta manhã, porque diante de um problema tão novo para a sociedade, que são os problemas relacionados à nossa emoção, nós precisamos do Senhor, porque nós desconhecemos muitas vezes soluções, nós desconhecemos muitas vezes as saídas que o Senhor tem para quem já está vivendo esse momento da vida, Pai. Por isso eu peço ao Senhor, a Tua palavra diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós oramos em cima da Tua palavra nessa manhã, dizendo, Deus, nós estamos aqui, sim, cansados, sim, sobrecarregados, sim, esgotados, mas estamos aqui diante do único e verdadeiro Deus, diante do médico dos médicos, aquele que pode nos dar a verdadeira paz, o verdadeiro alívio, o verdadeiro refrigério. Por isso, Pai, nos socorre nessa manhã.
intervenha sobre o nosso estado de saúde e nos dê qualidade de vida. Nos dê de novo, Pai, um fôlego, nos dê de novo uma vida, nos dê de novo, Pai, um fôlego para que possamos avançar, um vigor, energia, descanso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: como lidar com o esgotamento emocional? Hoje eu quero olhar para a vida de um grande homem de Deus, Elias, e eu quero aprender com ele. Nós vamos fazer de Elias um grande estudo de caso nessa manhã, mas nós vamos aprender com Elias como driblar, como lidar e como ser curado de um esgotamento emocional. A primeira coisa que você precisa saber quando nós olhamos para Elias, é que Elias era um homem de Deus. 1 Reis 17, 24, você que abriu a sua Bíblia, você pode ler comigo, o texto diz assim: então a mulher disse a Elias: agora sei que é homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade. A primeira coisa que nós precisamos ter consciência é que Elias é um grande homem de Deus, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Imagina você ser um tipo de homem que não importa onde você está, o testemunho de todos que se relacionam com você é um homem de Deus, porque toda palavra que sai da tua boca se concretiza. Você é um homem de Deus. Imagina o testemunho público de pessoas que não conheciam a Deus, de que não eram tementes ao Senhor, um testemunho de que eis que vem aí um homem de Deus. Um homem que quando fala as coisas acontecem, um homem que tem autoridade no seu falar. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas pensam que esgotamento é consequência do pecado, que esgotamento é consequência de uma vida distante de Deus, que esgotamento é consequência de gente que não tem Deus no seu coração, mas pelo contrário, se tem um homem na Bíblia que foi conhecido por ser um grande homem de Deus, este alguém era Elias. A segunda coisa que nós precisamos observar aqui sobre a vida de Elias, é que Elias era um homem trabalhador. O trabalho de Elias se consistia em confrontar o pecado e a idolatria do povo. 1 Reis 18 diz assim: vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Balaíns. Ele o tempo todo estava ali confrontando o pecado, confrontando a idolatria, o tempo todo trabalhando na resistência, lutando na contramão, enfrentando toda aquela realidade opressora daquele tempo. O trabalho de Elias se consistia em chamar Israel ao arrependimento. 1 Reis 18, 21. Elias dirige-se ao povo e diz: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vocês vão ter um pé aqui e outro ali? Até quando? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. O trabalho de Elias consistia em mostrar que somente o Deus dele era o verdadeiro Deus. 1 Reis 18, 36, ele diz: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que o Senhor é Deus. Então fogo caiu do céu. O trabalho de Elias consistia em deixar um sucessor. Mais do que ser um operacional, um executor, Elias estava trabalhando para formar pessoas para que pudesse dar continuidade àquilo que ele havia começado a fazer. O trabalho de Elias consistia em preparar um caminho para o Senhor. Malaquias 4, verso 5, vejam: eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande dia terrível do Senhor. Então, primeiro, Elias era um grande homem de Deus. Segundo, Elias era um homem trabalhador. Ele confrontava o pecado e a idolatria, ele chamava Israel ao arrependimento, ele mostrava para todos que o Deus dele era o único e verdadeiro Deus, ele formou um sucessor e ele preparou o caminho para o Senhor. A terceira coisa que tem que ficar claro sobre a vida de Elias, é que Elias ele fazia tudo com excelência. Era um homem de Deus, um homem trabalhador e um homem excelente em tudo quanto fazia. Eu acabei de dizer que o papel de Elias na sociedade era confrontar o povo, que o papel de Elias na sociedade era chamar o povo ao arrependimento, que o papel de Elias era mostrar que Deus é o único e verdadeiro Deus, formar um sucessor e preparar o caminho para o Senhor. Mas Elias foi além.
Elias não fez somente aquilo que Deus pediu, mas enquanto ele fazia aquilo que Deus pediu, ele ia resolvendo os outros problemas que iam aparecendo. Enquanto ele ia fazendo aquilo que Deus mandou, sabe o que ele fazia? Ele fez parar de chover sobre a terra, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Ele ajudou a viúva de Serepta em meio à fome, ele alimentou uma mulher faminta, ele ressuscitou o filho de uma viúva, ele pregou a palavra, mas não de qualquer maneira. Ele não pregou a palavra como alguém que lê um texto, mas ele pregava com ousadia, ele pregava com paixão. Ele desafiou os profetas de Baal, ele promoveu um desafio ali diante de toda a cidade, dizendo: olha, todos vocês coloquem aqui o sacrifício de vocês. E ele foi lá e ele ainda molhou todos os sacrifícios. Ele disse o seguinte: se o Deus de vocês é um Deus verdadeiro, então o fogo consumirá, mesmo que a sua oferta esteja encharcada. Ele desafiou, ele elevou o nível do desafio. Ele provocou os profetas de Baal diante de toda a cidade, dizendo: chamem mais forte, talvez o teu Deus não esteja ouvindo. Chorem, talvez ele esteja dormindo. Gritem, talvez ele esteja ocupado. Elias era um homem excelente. Ele não fazia apenas por fazer. Ele não fazia apenas para cumprir uma lista de tarefas, mas ele ia além. Ele colocava na sua tarefa a sua personalidade, o seu jeito de ser, a sua paixão. Elias revitalizou o altar do Senhor. Ele disse então: aproximem-se de mim. E ele reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegando 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Elias fez o fogo cair do céu. Sabe, Elias é aquele homem apaixonado. Elias é aquele homem que se entrega de verdade. Elias fez o povo reconhecer que o Deus dele era o único e verdadeiro Deus. Ele viveu de tal maneira que as pessoas olhavam para ele e diziam: este homem é um homem de Deus. Ele viveu uma vida de tal maneira que as pessoas começaram a reconhecer: o Deus de Elias é maior do que todos os outros deuses. Elias matou todos os profetas de Baal. Todos os profetas de Baal foi ele que matou. Elias fez de novo chover sobre a terra. Elias preparou um excelente sucessor para dar continuidade ao ministério. Elias foi além. Ele tinha uma lista de coisas que ele precisava fazer, mas ele não se contentou com aquilo. Ele disse: olha, eu não estou aqui num parque de diversões, eu estou num campo de batalha. Então enquanto eu viver, eu darei o meu melhor para o meu Deus. Ele fez mais, ele foi além, ele fez tudo com amor e com excelência. Então, em primeiro lugar, Elias era um grande homem de Deus. Em segundo lugar, Elias era um trabalhador. Em terceiro lugar, Elias fazia tudo com muita excelência. E a quarta coisa que nós podemos aprender com esse texto é que toda pessoa de Deus que trabalha, que faz tudo com excelência, ela sofrerá retaliações. Presta atenção nisso. Toda pessoa que é de Deus, que trabalha com seriedade, que faz tudo com excelência, ela sofrerá inúmeras retaliações. Você vai passar por retaliações na sua vida. O inferno vai promover um ambiente de terror. 1 Reis 18:4, enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias havia escondido 100 profetas em 2 cavernas, 50 em cada uma. Mesmo antes de Elias começar a confrontar o povo, Jezabel já estava matando os profetas. Havia um ambiente de perseguição, havia um ambiente de medo, havia um ambiente de morte, havia um ambiente de terror. Você sofrerá retaliações antes mesmo de começar. As pessoas vão dizer: mas você não vai conseguir sustentar a sua casa. Se você seguir de modo correto, pagando os impostos, fazendo tudo o que é certo, você não vai conseguir se manter, a sua empresa vai falir, o ambiente será um ambiente de medo, um ambiente de terror. Mas se você não fizer o que todo mundo está fazendo, as coisas não vão funcionar para você. O inferno vai promover um ambiente de medo para você. Você sofrerá retaliações, o povo ficará indiferente.
1 Reis 18, 21, Elias disse assim: até quando vocês vão oscilar? O silêncio do povo era uma ameaça para Elias. Elias estava confrontando o rei Acabe. Elias estava confrontando Jezabel, uma mulher com um demônio no corpo dela. Mas o povo de Deus estava em silêncio. E enquanto ele estava sendo rechaçado, enquanto ele estava sofrendo retaliações, enquanto ele estava apanhando de todos os lados, o povo permaneceu em silêncio. Não havia ninguém para se levantar e ficar do lado de Elias. Não havia ninguém para se levantar e defender Elias. O povo estava em silêncio. O silêncio do povo foi uma ameaça, de modo que Elias pensava: Deus, será que eu estou certo? Porque pode ser que eu esteja errado. Pode ser que esse povo aqui que não se pronuncia, pode ser que esse povo aqui que passe por essa vida de passividade esteja certo e eu errado. Elias não teve o apoio da nação. Às vezes, queridos, o pior tipo de oposição não é a oposição que vem de fora, mas é o silêncio que vem de dentro. Às vezes a pior retaliação que a gente sofre no mundo espiritual não é a agressão que vem de fora, ela é esperada, mas é a omissão do povo que está do lado de dentro. É a passividade dos bons. São aqueles que sabem o que é certo, são aqueles que sabem o que é verdade, são aqueles que conhecem as Escrituras, que estão vendo coisas injustas acontecerem e permanecem calados. Você sofrerá retaliações. O reino das trevas levantará pessoas como Jezabel na sua vida para ameaçá-lo constantemente. 1 Reis 19, verso 1 e 2, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com a vida dos meus profetas. Ele foi jurado de morte por Jezabel, jurado de morte pelo casal que reinava sobre Israel. Elias foi mal falado. O seu testemunho foi levado a ruínas por esse casal que liderava Israel. Você sofrerá retaliações, haverá confusão mental. 1 Reis 19:4, Elias orou dizendo: Deus, eu quero morrer, porque eu já tive o bastante, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. O uivo do lobo, ele tem o poder de trazer confusão mental ao cérebro da ovelha. Por isso o lobo uiva. Ele uiva para confundir a ovelha, para que confusa aquela ovelha seja capaz de ficar dispersa, para que confusa aquela ovelha saia do meio do rebanho, para que confusa aquela ovelha caminhe sozinho e então ele possa tragá-la. O uivo do lobo, cientificamente falando, ele traz confusão mental. E é assim que o inimigo trabalha. Ele trabalha promovendo confusão mental na sua vida. E aqui Elias está num momento onde ele está confuso, dizendo: Deus, eu já tive o bastante. Não, Elias. Mas ele está dizendo: tira a minha vida. Não, Elias. Ele está dizendo: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Não, Elias, você não está certo. Você está confuso. Mas o som do uivo do lobo pode confundir a nossa mente. A quinta coisa que você precisa saber sobre esse texto: o esgotamento é consequência de quem faz tudo bem feito. Então, primeiro, Elias era um homem de Deus. Esgotamento não é pecado. Esgotamento não é coisa de gente sem Deus. Elias era um homem de Deus. Segundo, Elias era um homem trabalhador. Terceiro, Elias era um homem que fazia tudo com muita excelência. E toda vez que você for uma pessoa cheia de Deus, que fizer um trabalho correto, que for excelente no que você faz, você vai sofrer retaliações. Eu estou aqui agora me lembrando de um testemunho de um pastor. Eu estive pregando na sua igreja recentemente, em Vitória, e ele me disse assim: olha, quando eu pastoreava determinada igreja, numa determinada cidade, de um determinado estado, eu fiquei muito mal falado naquela cidade. As pessoas começaram a falar muito mal de mim. Elas falavam que eu não era um homem de Deus, elas diziam que eu não era um homem íntegro,
Enquanto a minha igreja crescia, a cidade, as outras igrejas e os outros pastores falavam mal de mim. Quando eu fui embora, quando eu recebi o convite para vir assumir essa igreja em Vitória, e eu deixei aquela igreja, eu deixei aquela cidade, 2 pastores me procuraram no dia em que eu estava indo embora, e eles me pediram perdão. E eles disseram assim: pastor, me perdoa, porque eu fui um daqueles que espalhou por aí de que o Senhor não era um homem de Deus, de que o Senhor não era um homem piedoso, de que o Senhor não era um homem íntegro de verdade, me perdoa. Mas nós ficamos com muita raiva de você, porque antes de você chegar, nós dizíamos assim: esse campo é ruim, nenhuma igreja cresce nesse lugar, nenhuma igreja floresce, essa cidade é ruim, mas você chegou e a igreja cresceu. Você chegou e tinha batismo, você chegou e pessoas estavam aceitando Jesus, você chegou e a cidade começou a ser impactada pela sua presença, e a sua forma de trabalhar denunciava a nossa maneira de trabalhar. O teu sucesso denunciou o nosso fracasso, e agora não tinha mais a ver com a cidade ruim, agora tinha a ver com que nós não trabalhávamos do jeito certo. Então nós ficamos com raiva de você, e nós sim retalhamos você nessa cidade. Eu te peço perdão, você é um grande homem de Deus. Quando você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, quando você trabalha do jeito certo, do jeito correto, quando você faz tudo com excelência, você passará por retaliações. O inferno vai se levantar para tentar parar você. O inferno vai usar pessoas que você ama, pessoas que você confia, pessoas que você acredita, para parar você. As retaliações têm o intuito de te desanimar, as retaliações têm o intuito de tirar o teu ânimo. E uma das retaliações aqui que Elias passou foi o silêncio dos seus, o silêncio do seu povo, que estava vendo ele passar por aquilo e não se posicionou. E a Bíblia diz que a omissão é pecado. Omissão é pecado. É tão pecado quanto aquele que faz uma fofoca, é tão pecado quanto aquele que fala mal. Então Elias passou por tudo isso, sofreu várias retaliações. Aqui em quinto lugar, o esgotamento é consequência de quem faz tudo bem feito. 1 Reis 19 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. O que Elias fez agora chegou aos ouvidos do rei Acabe, que está contando para Jezabel: ele matou todos os nossos profetas, todos os falsos profetas, ele matou um a um a fio da espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias que ela faria com ele o que ele havia feito com os falsos profetas. Esgotamento não é mimimi. Esgotamento não é sinal de fraqueza. Esgotamento não é coisa de gente fraca. Esgotamento não é frescura. Esgotamento é consequência de fazer bem feito o seu trabalho. Esgotamento é consequência de muitas vezes enfrentar o inferno. Esgotamento muitas vezes é consequência natural de quem ama muito, se doa muito, se entrega muito. Sim, tem muitas pessoas medíocres, medianas, meia boca, que fazem tudo pela metade, dizendo que tem esgotamento, quando na verdade é preguiça mesmo. Você olha para a vida da pessoa e você diz: não tem como você estar esgotado, você não faz nada, você não produz nada, você não tem frutos. Sim, tem muita gente que não faz nada, fazendo mau uso de um problema de gente que faz muito. Então quando você olha para uma pessoa, tem gente que você olha e diz: não, realmente amou muito, se doou muito, repartiu muito, trabalhou muito, por isso está esgotado. A sexta coisa que você precisa saber é que o esgotamento faz a gente pedir o fim, quando na verdade era apenas para a gente pedir uma pausa. O esgotamento faz a gente pedir um fim, quando na verdade era para a gente apenas pedir descanso. O esgotamento faz a gente pedir o fim, quando na verdade era apenas para pedir para descansar. 1 Reis 19:3 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Entrou no deserto caminhando um dia inteiro, chegou a pé, debaixo de uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Quando nós estamos esgotados, nós temos medo.
medo do que não existe, medo do que não vai acontecer. Nós temos medo. O medo é consequência de suposições que nós fazemos. Elias não ia ser derrotado por Jezabel. Deus estava com ele, o homem que fez o fogo cair do céu, o homem que secou a terra por 3 anos e 6 meses, o homem que tinha domínio sobre a natureza, temeu uma mulher endemoniada. Quando nós estamos esgotados, nós fugimos da nossa realidade. Elias teve medo e fugiu. Nós fugimos da nossa realidade, nós entramos no mundo da fantasia, nós entramos no mundo que não é real, nós entramos no mundo em que a nossa imaginação criou. Ele não estava apenas fugindo de Jezabel, ele fugiu da sua missão, ele fugiu do seu propósito, ele fugiu do seu povo, ele fugiu da sua responsabilidade. E ele entrou no mundo da fantasia. Quando nós estamos esgotados, nós deixamos as pessoas importantes para trás. Olha o servo. Quando nós estamos esgotados, nós deixamos as pessoas que amamos para trás. Para entrar nesse deserto, para entrar nesse mundo fantasioso, para fugirmos da nossa realidade, nós deixamos o nosso cônjuge, nós deixamos os nossos filhos, nós deixamos os nossos amigos espirituais, pessoas que nos abençoaram, nós abandonamos essas pessoas e nós entramos numa bolha imaginativa. Quando nós estamos esgotados, nós entramos em um deserto. Ele entrou no deserto caminhando. Nós entramos num lugar de sequidão, mas nós entramos lá. Nós entramos, nós escolhemos entrar no deserto. Quando nós estamos esgotados, nós desabamos em qualquer lugar. Olha o que o texto diz: ele chegou a um pé de giesta. Talvez você passe e faça uma leitura corrida sobre o texto e você não entenda o que está escrito aqui. Giesta é um arbusto de sombra fraca. Giesta não é um arbusto que produz muita sombra, mas a sombra é fraca, é ineficiente. Ou seja, Elias não entrou num deserto buscando abrigo, Elias não entrou no deserto buscando um refúgio, não. Elias desabou num pé de giesta. Ele se entregou, ele desmoronou. Quando nós estamos esgotados emocionalmente, nós desmoronamos em qualquer lugar. Nós desabamos em qualquer lugar. Em lugares inapropriados, diante de pessoas que não terão sabedoria para nos acolher. Nós simplesmente desabamos e ali ficamos refém das falácias da vida, de pessoas que irão nos acusar, de pessoas que irão nos humilhar diante da nossa fraqueza, diante de um momento de necessidade. Quando estamos esgotados, nós perdemos o propósito, nós perdemos o significado, nós perdemos a vontade de viver. Já te viu bastante, Senhor. Elias não queria continuar, porque ele estava esgotado, não porque a vida dele era ruim. Elias não queria continuar, não porque Deus não existia, porque ele estava cansado. Elias não queria continuar porque ele havia experimentado de uma vida sem Deus, não, porque ele estava exausto, porque ele estava exaurido. Tem pastor que deixa o ministério, você olha para ele e diz: mas pastor, a igreja é boa, o povo é bom, você é amado, o que você está fazendo? Mas está esgotado. Tem cônjuge que abandona a família, você diz: mas teu cônjuge é uma boa pessoa, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, tua família é uma bênção, o que você está fazendo? Está esgotado. Quando estamos esgotados, nós agonizamos em oração. Em oração, Elias disse: tira a minha vida. Elias não está passando por uma crise de fé porque ele está orando. Elias não perdeu a sua fé em Deus porque ele está orando, mas ele está agonizando em oração. Na sua oração, ele pede a Deus não poder para vencer, não coragem para sair do lugar. Ele pede a Deus para tirar a vida dele porque ele está agonizando, ele está em colapso. O esgotamento nos leva a orações distorcidas, mas sinceras, distorcidas,
mas sinceras. A oração de Elias é fria, é crua, é seca, mas é sincera. Ele diz para Deus o que ele realmente está passando. Ele diz para Deus o que ele realmente está sentindo. Ele diz para Deus o que realmente está acontecendo. E o interessante é que Deus não repreende Elias. Deus não exorta Elias. Deus não corrige Elias. Deus não abandona Elias nesse momento. Da mesma forma que ele não abandonou Pedro quando Pedro teve uma fé vacilante. Da mesma forma que ele não abandonou Tomé quando Tomé não creu o suficiente. Da mesma forma que ele não abandonou Maria quando ela não reconheceu que aquele era o seu Senhor. Da mesma forma que ele não abandonou os discípulos no caminho de Emaús que não sentiram a sua presença. Aqui mais uma vez o nosso Deus não abandona, mas ele vai cuidar. O céu entende que corpos cansados não carregam bem chamadas eternas. O céu entende que corpos cansados não carregam bem propósitos vivos. Quando estamos esgotados, nós destruímos a nossa autoimagem. 1 Reis 19:4, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois de ter lutado, feito o fogo cair do céu, fez a terra parar, o céu não jogava mais água, não tinha mais água, depois de matar 450 profetas de Baal, depois de fazer tanto, Elias sente que falhou. Depois de entregar tanto, ele sente que não fez nada. Depois de entregar tanto, é como se o que ele fez não havia sido suficiente. O cansaço distorce a nossa autoimagem. O cansaço distorce o nosso propósito. Tem domingos que a gente vive o céu na terra aqui na PIBBH. No próximo culto das 10, por exemplo, nós teremos batismo. É um culto vivo, vibrante, mas normalmente depois de cultos assim, eu brinco com a Keila dizendo que eu passo pela depressão pós-culto. É como se eu tivesse errado o tempo todo. É como se eu tivesse falhado, é como se eu não tivesse cumprido a minha missão. É isso que o cansaço faz com a gente. O cansaço distorce a realidade. A gente pensa que por causa do cansaço o casamento não é bom. Não, você só está cansado. A gente pensa que a casa não é boa, que a família não é boa. Não, você só está cansado. O cansaço distorce a realidade. A gente pensa que o ministério não é bom. Não, você só está cansado. A gente pensa que a igreja não é boa. Não, você só está cansado. O cansaço distorce a realidade. Ele faz esquecer quem você é, quem te chamou. Ele faz você se esquecer do que Deus está fazendo na sua vida. Ele faz você se esquecer dos sonhos que Ele colocou no seu coração. Cansaço não tratado vira crise de identidade. Cansaço não tratado vira crise existencial. Cansaço não tratado vira crise de propósito. O que era só um esgotamento agora virou uma crise de propósito. O esgotamento confunde o cansaço com o fracasso. Elias pensa que perdeu, quando na verdade ele tinha acabado de vencer. Ele venceu o rei Acabe, ele venceu o Jezabel, ele exterminou da face da terra todos os falsos profetas, ele acabou com essa realidade. Agora o povo de Deus é maioria, agora o povo de Deus é unânime, ele venceu, mas ele está achando que perdeu. Quando estamos esgotados, nós superdimensionamos o problema. Problemas que são pequenos, agora viram problemas muito grandes. É uma fala do seu cônjuge que te faz pensar que o casamento acabou. É uma postura do seu filho que te faz pensar que ele nem crente é. É uma dificuldade na igreja que te faz pensar que a igreja não é boa. É uma crise com teu amigo que te faz pensar essa amizade não vale a pena. Nós superdimensionamos o problema quando estamos cansados. Olha o que Elias diz no verso 10: tomei de zelo pelo Senhor, mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, agora eu sou o único que sobrou. Não, ele não era o único, tinha muito mais, mas porque ele estava cansado, ele superdimensionou o problema.
Esse versículo aqui resume um colapso total de Elias, desgaste físico, porque ele desaba diante de uma giesta. Desgaste emocional, quando ele olha para o Senhor e diz: olha, eu já tive o bastante, eu não aguento mais. Desgaste espiritual, quando ele diz: tira a minha vida. A sétima coisa que você precisa saber é que aquilo que te esgotou não é maior do que aquele que te chamou. O que te esgotou não é maior do que aquele que te chamou. O que te esgotou não é maior do que aquele que te chamou. Verso 9 e 10. Ali Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui nessa manhã? Nessa caverna? Depois de ter desmoronado debaixo de uma giesta. O que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tem sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os altares, mataram os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e agora estão me procurando também para me matar. Elias pediu para morrer, mas Deus entendeu a sua oração. Deixa eu te dizer, Deus entendeu a sua oração. Elias pediu para morrer, mas Deus entendeu a oração dele. Deus entendeu algumas orações que você fez ao longo dessa vida. Embora não seja o que você tenha dito, Ele entendeu o que você queria dizer. Elias não queria morrer, ele só queria alívio. Ele não queria desistir do ministério, ele só queria um refrigério. Deus entende a nossa oração. O que te esgotou não é maior do que aquele que te chamou. Veja como Deus cuidou de Elias. Depois, no verso 5, o texto diz: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Deus deu para Elias um descanso para sua alma aflita. Quando Elias está ali orando, dizendo: tira a minha vida, eu já tive o bastante, eu não sou melhor do que os meus antepassados, a primeira coisa que Deus faz não é uma pregação exortativa, não é um aconselhamento bíblico, não. Deus dá para ele um sono reparador. Deus coloca Elias para dormir. Deus dá um sono para que ele possa descansar. Não foi pregação, não foi revelação, não foi aconselhamento bíblico, foi um cochilo. Foi um sono bem dormido. O que te esgotou, querido, não é maior do que aquele que te chamou. Deus te trouxe aqui para te dar descanso. Deus trouxe você aqui nessa manhã para te ensinar a descansar. Veja como Deus cuidou de Elias. Depois que Elias dormiu, depois que ele descansou, depois que ele foi renovado, Deus olha para ele e diz: agora levante-se e coma. Deus não diz: levante e volte a trabalhar, levante e volte a lutar, levante e volte a pregar. Ele disse: levante e coma. Eu preparei um pão para você, assado com brasas quentes, um jarro de água. Então ele acordou, e o Senhor já tinha provisionado para ele o que ele precisava. Então ele acordou, e não tinha ali qualquer coisa, mas um pão, que havia acabado de sair do forno, acabado de sair das brasas, um pão quentinho, uma água fresquinha no meio de um deserto. Deus deu alimento para o corpo faminto de Elias. Depois do descanso vem sempre a provisão. Depois da nossa confiança vem a provisão. Depois que nós paramos, vem o cuidado do Senhor. Imagine um pão preparado pelo próprio Deus. O que te esgotou não é maior do que aquele que te chamou. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te ensinar a descansar, para te ensinar a desfrutar da provisão dEle. Veja como Deus cuidou de Elias, verso 11 e 12. O Senhor lhe disse: saia e fique no meio do monte, na minha presença. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas. Eu quero que você imagine isso aqui. Então Elias estava no meio do monte,
E veio um vento forte, e esse vento separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um vento de terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois houve um murmúrio de uma brisa suave, e Deus falou com Elias. Deus leva Elias no monte para preenchê-lo, para enchê-lo da sua presença, para preencher Elias do seu vazio existencial com a presença dele. Mas repare como Deus é cuidadoso, porque Deus não estava no meio do barulho, Deus não estava no meio do movimento, Deus não estava no ativismo, Deus estava no murmúrio de uma brisa suave, porque quem está cansado não precisa de barulho. Quem está cansado não precisa de gritaria. Quem está cansado não precisa de bagunça. Quem está cansado precisa de uma brisa suave, de uma palavra doce. Precisa de uma palavra sussurrada. Elias, talvez, por causa do seu ministério profético, um homem que fez o fogo cair do céu, um homem que fez parar de chover por 3 anos e 6 meses, talvez Elias esperava Deus no meio do terremoto. Um homem como esse talvez estava esperando Deus no meio do fogo, mas Deus apareceu para ele numa brisa suave. Aqui está o momento mais profundo da cura de Elias, porque Deus não queria só reanimar Elias, Deus queria se reconectar com ele. Deus não queria só curar Elias por curar, Deus queria encher Elias da sua presença. Deus queria de fato que Elias voltasse a desfrutar de uma relação de intimidade com ele. Esse é o ápice da nossa cura. É quando nós voltamos a ter aquela vida com Deus, não por causa do que fazemos. É quando nós voltamos a ler o texto, não por causa do que temos que ensinar, não porque temos que prestar conta. É quando nós voltamos a ter intimidade com o Senhor apenas porque nós o amamos. O que te esgotou não é maior do que aquele que te chamou. Aquele que te chamou pode restaurar você. Aquele que te chamou pode trazer cura sobre a tua vida. Veja como Deus cuidou de Elias. O Senhor lhe disse no verso 15 e 16: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Deus cuida do que você não tem controle. Sabe por quê? Porque Deus mandou Elias ungir Raziel. Sabe o que isso significa? Raziel é um inimigo que precisa ser domado. Raziel é um inimigo do povo de Deus, um oficial sírio que mais tarde se tornaria o rei da Síria. Um inimigo que representava uma ameaça externa, e Deus está mandando Elias ir ungí-lo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou soberano sobre aquilo que você não controla. Eu sou soberano sobre aqueles que te perseguem. Eu tenho mais poder sobre eles do que você pode imaginar. Todos eles estão debaixo das minhas mãos. Você pode ir lá tranquilamente ungir Raziel. Ele está debaixo da minha soberania. Eu cuido do que você não controla. E mais, vai ungir Jeú, o juiz que agora vai pôr ordem na casa de Israel. Ungir um homem que vai se tornar o rei substituto de Acabe, que agora vai ser instrumento de juízo contra a casa de Jezabel, contra os profetas de Baal. Sabe por que Deus manda ungir Jeú? Porque agora não é Elias que vai resolver mais tudo sozinho. Deus está dizendo para ele: filho, eu te dei descanso, um sono reparador. Filho, eu preparei um pão para você, eu te dei provisão. Filho, eu te alimentei na minha presença. Filho, eu dominei os teus inimigos. Filho, eu estou levantando alguém para fazer juízo no teu lugar. Entende o que Deus está fazendo aqui? Percebe o que Deus está fazendo aqui? Deus levanta pessoas para ajudar. O que te esgotou não é maior do que aquele que te chamou. Veja como Deus cuidou de Elias. No verso 16 ele vai dizer: agora unja Eliseu. Unja primeiro o teu inimigo, porque eu tenho domínio sobre ele.
Unja em segundo lugar alguém que agora vai fazer o trabalho por você, alguém que vai executar juízo sobre a casa de Israel, e agora você vai ungir um amigo que vai caminhar ao seu lado, alguém que você pode compartilhar o coração, alguém que vai conhecer o seu coração, porque só um amigo pode dar continuidade a um trabalho profético. Eliseu é esse amigo que vai caminhar junto de Elias. O que te esgotou não é maior do que o Deus que te chamou. Eu sei que tem remédios para dormir, eu sei que tem técnicas para dormir, mas eu sei também que Deus pode te dar um sono reparador. Eu sei que Deus também pode te fazer dormir como uma criança. Eu sei que tem muitas vitaminas que a gente pode tomar, mas eu sei também que tem alimentos que são preparados pelo Senhor. Eu sei também que tem provisão que vem do céu, na hora certa, do jeito certo. O que te esgotou não é maior do que o Deus que te chamou. Deus sabe a maneira de falar com você. E talvez nesse exato momento Ele esteja sussurrando, para que somente aqueles que estão interessados consigam ouvir a voz dEle. Deus sabe como tratar a sua dor. Deus está dizendo para você: eu estou domando aqueles que te perseguem. Eu estou destruindo as estratégias daqueles que tramam contra você, a sua casa, a sua família. Eu estou assumindo o controle daqueles que estão querendo destruir a sua família. Mas eu estou levantando pessoas também que agora vão dar continuidade a esse trabalho operacional. Você não vai ter que fazer mais tudo sozinho. E mais do que isso, eu estou levantando amigos espirituais. Pessoas que vão caminhar ombro a ombro, lado a lado, mas que vão dar continuidade depois que você partir. Grava isso no teu coração. A cura de Elias vai terminar com transferência. A cura de Elias vai terminar com parcerias. A cura de Elias vai terminar com mais pessoas envolvidas. Por quê? Porque ministério sem delegação vira exaustão. Missão sem equipe vira prisão. Chamado familiar sem amigos espirituais é destruição. Você, homem, precisa de outros homens. Você, mulher, precisa de outras mulheres. Deus cura Elias ao mostrar que não depende só dele. Agora tem Raziel, um inimigo que vai trabalhar para Deus, assim como Artaxerxes, Círios e Nabucodonosor. Tem Jeú, que vai executar juízo. Tem Eliseu, e Deus termina dizendo: tem mais 7.000 como você. Você não está sozinho. Quando Elias pensou que tinha tudo acabado, Deus mostrou que ele estava preparando um tempo novo. Quando Elias pensou: esse é o meu fim, Deus está dizendo: não, essa é uma pausa. Não confunda pausa com fim. Quando Elias pensou: agora tudo foi fracassado, Deus está dizendo: não, eu tenho planos, eu tenho sonhos. O que você está fazendo aqui nessa manhã? Pensando que o teu casamento acabou? Pensando que não há mais esperança para os teus filhos? O que você está fazendo aqui nessa manhã pensando que você está falido financeiramente? Que você quebrou? Que ao final da sua vida você fracassou? O que você está fazendo aqui? Achando que você realmente está sozinho? Não. Quando Deus pergunta o que você está fazendo aqui, Deus não está brigando com Elias. Deus está fazendo Elias refletir. Realmente eu tenho Deus. Realmente eu tenho um Deus. Realmente eu tenho uma família para pertencer. Realmente eu tenho um povo que pode lutar comigo. Realmente eu ainda tenho vida. Realmente eu ainda posso fazer diferente. Realmente, enquanto os meus filhos respiram, a chance, a oportunidade, realmente. A pergunta de Deus é para nos levar a refletir, para que você chegue à conclusão de que ainda que esteja difícil, a sua vida não acabou, você não fracassou, esse não é o seu fim, você não chegou no fundo do poço, você não está falido enquanto você está vivo, você não está sozinho. Você pode sim estar na caverna do medo,
desmoronado debaixo de uma giesta, achando que esse era a sua última atacada. Mas Deus tem um sono reparador para você. E esse sono pode ser literal? Pode. Mas também pode ser um período de descanso. Pode sim ser um sono reparador, que você vai dormir nessa noite e acordar renovado amanhã. Pode sim. Mas pode ser também um tempo de descanso. Pode ser também um tempo de refrigério. Nós estamos, como igreja, passando por um tempo de descanso. No 7º ano, é o ano que a terra descansa. Na colheita, no plantio, na agricultura, tem um tempo que a terra descansa. Então esse pode estar sendo, ou se tornar, um tempo de descanso para você. Mas mais do que tempo de descanso, refrigério, Deus também tem provisão para você. E a provisão de Deus vem justamente no tempo em que a gente não é produtivo muitas vezes. A provisão de Deus vem justamente no tempo em que a gente está descansando. Afinal, a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dormem. Deus também tem uma palavra de ânimo para restaurar a sua identidade. Porque Ele diz assim para o teu filho Jesus: tu és meu filho que me dá muito prazer. E Jesus ainda não tinha feito nada. Deus tem prazer em você porque você é filho, porque você é filha. Deus tem uma palavra de ânimo para você, uma promessa para cuidar do que você não pode cuidar, para fazer o que você não pode fazer, uma promessa para dizer para você: olha, faz o que está nas tuas mãos, e o que não está, descansa, porque eu estou fazendo. Uma palavra de incentivo para você, de que enquanto você dorme, Deus trabalha. Promessas de levantar pessoas que estarão do teu lado, promessas de levantar pessoas que darão continuidade ao trabalho. O que você chamou de fim, Deus chamou de pausa. O que você chamou de derrota, na verdade era uma vitória. O que você está chamando de já era, Deus está chamando de um novo ciclo, de um novo tempo, de uma nova atmosfera, de uma nova estação. O que você está fazendo aqui não é desista da sua vida, é um chamado, é uma convocação. Volta para a tua casa, restaura a tua família, restaura teu casamento, investe na vida dos teus filhos, promove o céu na terra dentro da sua casa, porque família forte, igreja forte, família forte, cidade forte. O que você está fazendo aqui é na verdade um envio. Vamos juntos? Feche seus olhos. Talvez você precise de uma oração de renovo, de restauro, de cura, e eu quero orar por você. Você que gostaria que eu orasse por você, só levanta a sua mão onde você está para que eu possa te ver e eu vou orar por você. Amém. Amém. Deus, nesse exato momento, a pessoa se posicionando aqui no mundo espiritual. Porque como o diabo não consegue ler os nossos pensamentos e nem saber os nossos sentimentos, muitas vezes nós temos que manifestar o que estamos pensando, para que o mundo espiritual saiba o que está acontecendo. E neste exato momento, Deus, o inimigo está vendo pessoas rendidas. Neste exato momento, o inimigo está vendo pessoas se rendendo, pessoas dizendo: Deus, agora é com o Senhor. Eu vou desmoronar nessa giesta. Eu vou me entregar nesse tempo de oração aqui. Eu vou me colocar completamente diante do Senhor e eu vou pedir uma intervenção do Senhor sobre a minha vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor compreendeu a minha oração, e ainda que em algum momento da vida eu tenha pedido a morte, o Senhor entendeu que eu só precisava de alívio. E ainda que em algum momento da vida eu tenha dito: eu não aguento mais, o Senhor entendeu a minha oração. Deus, obrigado, porque esse amor nos constrange. Obrigado pelo teu abraço. Obrigado por nessa manhã nos colocar no colo, nos proteger com as tuas asas. E é assim que nós estamos nos sentindo, acolhidos, protegidos, guardados pelo Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude naquilo que nós não conseguimos fazer.
Por isso, Pai, eu oro por cada pessoa que se posicionou nessa manhã, pedindo para cada uma delas um descanso do céu, um descanso espiritual, um renovo, um refrigério, um sono profundo, um sono reparador, um sono renovador, um tempo de descanso na sua vida, Pai. Mas eu peço ao Senhor também por provisão, traga sustento, não deixe faltar nada, Pai. Mas eu peço ao Senhor também que leve essa pessoa ao monte, leve essa pessoa a um lugar de encontro com o Senhor, leve essa pessoa, Deus, a um lugar de intimidade, leve essa pessoa ao jardim, leve essa pessoa a um lugar onde ela vai ser renovada na Tua presença, onde ela vai ouvir a Tua voz. E eu peço ao Senhor, Deus, que possa neste exato momento domar os nossos inimigos, que neste exato momento o Senhor possa levantar pessoas para nos ajudar naquilo que temos que fazer, e que nesse exato momento o Senhor também levante para cada um de nós amigos espirituais, pessoas que serão seladas por uma aliança espiritual, e que o Senhor, Deus, restaure o nosso chamado, o nosso propósito e a nossa missão. Essa é a minha oração, e eu já te agradeço, Pai, porque eu sei que ao final dessa série, famílias estarão restauradas, vivendo o céu na terra. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...